eu só espero que as pessoas e os torcedores corintianos enxerguem a verdade e que sejam mostradas as verdades para que todas essas pessoas que deixam de comer, essas pessoas que estão ajudando a pagar a dívida, que não é do Augusto, que foi feita antes do Augusto, mas que essas pessoas precisam entender a responsabilidade que todas essas pessoas que passaram pelo Corinthians têm. Perfeito, Zé. Mano, que aula do Zé Elias. Se liga agora nesse trecho que eu separei da ESPN do Zé arrebentando com o Augusto Melo, com essa dívida do Corinthians que aumentou em 800 milhões de reais, mais de 800 milhões. Mano, ele deu uma aula. Assiste o vídeo completo que vale a pena. Se liga só no que ele falou. Após o vídeo, comenta o que você achou do Zé falando tudo isso pra fiel torcida. Então deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Coringão. Tem mais enrolações, bora pro vídeo. Só agora é hora do Corinthians, hein? Já tem novidades no caso Ancelotti. Não gorou, não subiu no... Tá esquisito. É isso. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Agora, Dorival Júnior apresentado como treinador do Corinthians. Eu pensei que era um companheiro nosso aí. Mas não, vamos seguir. Atenção, Dorival Júnior chegou falando daquele que parece ser o principal problema do Corinthians, a defesa. Vamos lá. Não é só a parte defensiva, é uma equipe... E a marcação começa do primeiro homem de ataque, assim como o ataque começa do nosso goleiro e da nossa última linha de zaga. Então nós temos que ter esse equilíbrio e sabermos que quando nós estamos tomando, alguma coisa está acontecendo, provocando ou proporcionando uma situação dessa ao adversário. Ao contrário, nós temos que também prepararmos situações para que possamos fazer. Vamos tentar uma organização rápida do nosso sistema, uma aproximação um pouco maior, buscarmos uma compactação, não é do dia para a noite, é um trabalho moroso, demanda um pouco de tempo, mas nós vamos encontrar um caminho, pode ter certeza. Nós temos que tentar uma recuperação rápida nesse processo. Eu acho que isso é fundamental e já ir implantando alguns comportamentos que a gente queira da equipe. Não adianta eu esperar para daqui a 11 jogos, senão isso aí será terrível e penoso para todos nós. Então eu espero que já amanhã a gente consiga pelo menos alguma coisa daquilo que nós estamos buscando aí, melhorarmos tudo aquilo que nos foi entregue pelo Ramon há tão pouco tempo aí atrás, né? Eu acho que essa equipe tem um potencial muito maior do que aquilo que nos mostrou nesses últimos jogos, em razão, principalmente, na minha opinião, dessa pseudo-desconcentração que existe. O acerto veio do coração, né? Ô, Pascoalzito, é isso aí? Consertou a defesa, tá tudo resolvido? É isso, Corinthians? Até consertou a defesa, mas aí você falou de contratar pro Santos, o Corinthians vai ter que contratar também, porque... Olha, juntando todo mundo que está lá... A torcida do Corinthians faz a seguinte análise: se juntar todos os zagueiros do Corinthians, não saem dois. Então, essa é a análise da torcida do Corinthians. Mas eu não vou... Eu não fico só em cima... Porque o sistema de marcação, ele não é feito só dos dois zagueiros centrais. Se você não tem alguém que dá o bote, perdeu a bola, dá o bote para tirar um pouquinho o espaço do cara, dificultar a bola sair com qualidade para um passe, aí já é uma dificuldade. A dificuldade pode ser maior quando você tem um adversário que tem um meia, que tem muita condição de jogar futebol. É difícil. O Corinthians passou vergonha no final de semana. Foi. O Corinthians foi atropelado. O Corinthians foi atropelado por uma carreta e só anotaram o número final, que era 4. Ah, mas ali passou carreta, passou ônibus, não, mas era uma betoneira. Carro. Não sei se você sabe que era uma betoneira. A betoneira é aquele caminhão que carrega concreto. Guindaste, tudo ali. Ele passa e levanta, amassa tudo. Foi. O Corinthians tem que ter uma ação rápida para poder, no mínimo, se equiparar ao time do Grêmio Novo Horizontino. Por que eu tô falando isso? Porque nós temos dois craques do futebol aqui que jogaram na seleção brasileira, um campeão do mundo, tetracampeão do mundo, o Zé Elias jogou na seleção do Brasil. Medalha olímpica, Zé. Medalha olímpica, que tomou durante do jogo, e tudo lá preparado para entrar e para funcionar. Agora, minimamente, se o Corinthians não igualar na vontade com o Novo Horizontino, vai perder o jogo. Atenção que eu estou falando.
Eu fiz os últimos jogos do Novo Horizontino. Tive a honra, o prazer de trabalhar na Série B. Eu adoro Série B do Campeonato Brasileiro, que a gente transmite aqui nos canais de ESPN. Faço com muito orgulho, mas com muita vontade, com muito capricho, com muito carinho, porque eu gosto da Série B. Como tudo que você faz. Eu sei como é que é duro ganhar a Série B, subir com um time para a Série B. Eu sei, porque eu passei por isso, o Zinho também passou. A gente sabe como é duro fazer um time subir da Série B para a Série A. É muito difícil. Quando eu vejo o time do Grêmio Novo Horizontino jogar, aí você começa a analisar. O time do Grêmio Novo Horizontino é um time bem trabalhado taticamente. Um time que joga com 2 meias encaixados como volantes, mas só um volante de marcação. Tem 2 atacantes de velocidade, o atacante que deveria ser como referência está machucado. Não vai jogar, quem vai jogar é o Pablo Diego. Pablo Diego entrou no último jogo, né? Entrou durante o jogo, fez 2, guardou 2. Ele é aquele que fica ali, que você não dá nada por ele, você fica aqui, tá, o Miguezinho, a bola vem, pá, cesta. Entendeu? Tem um lateral esquerdo bom, Patrick Bray. Tem 2 meias de ligação, que são bons jogadores, e do outro lado tem o Wagninho, que é aquele pequenininho que era do Curitiba, sabe aquele rapidinho? Então, é aquele lá que vai jogar aberto pelo lado do campo. Eu estou falando do Luiz Oyama, que jogou no Botafogo, e estou falando do Matheus Friso, que jogou no Curitiba. Então, se o Corinthians... o Corinthians tem algumas válvulas de escape. Eu não vou falar qual, porque vão querer ensinar os outros como é que tem que jogar, né? Não é minha pretensão. Mas aqui. Aí, na tua análise, o Novo Horizontino então é favorito contra o Corinthians? Na minha análise é o seguinte, se não igualar na vontade, vai perder o jogo. Então o Novo Horizontino é favorito? Se o Corinthians jogou contra o Flamengo, vai perder o jogo. Com aquela tiriça, com aquele impaludismo. Se jogar com aquela tiriça, perde o jogo. A chegada do treinador também é para isso. O que o Corinthians tem que fazer? Primeiro, dar uma sustentação para os dois zagueiros. Sustentação para os dois zagueiros. O Corinthians lê esse Dorival já. Hã? De cara. Então, Dorival vai conseguir. Já para amanhã tá tudo certo. Eu daria sustentação para os dois zagueiros, ou seja, um Zé Elias na frente da zaga. Entendeu? Tem lá tem. Ranieri. Então, Ranieri, se você passar da linha do cabeça da grande área, eu vou tirar você do jogo. Você vai da cabeça da meia-lua até a cabeça da saída do jogo, do grande círculo. Se você sair ali, passar, eu vou tirar você. É a primeira coisa que tem que fazer. Para dar um pouquinho de sustentação para a zaga, porque no Corinthians muitos jogadores não marcam. Ou tem dificuldade para marcação. Se você largar o time do Novo Horizontino, que é rápido, tem jogadores com velocidade e capacidade de decidir jogo, o Novo Horizontino 2 anos seguidos bateu na trave para subir, gente. Foi 5º colocado nos 2 últimos anos. Não subiu por um ponto, por 3 minutos que vacilou contra a Ponte Preta no ano passado. Então, eu estou falando isso porque eu sei que o Dorival está falando de um sistema de marcação, de organização do time, mas essa organização, para mim, passa muito pelo meio-campo do Corinthians. Se o Corinthians entrar faceirinho para jogar, se entrar molinho para jogar, se entrar daquele jeitinho que entrou contra o Flamengo, vai perder do Novo Horizontino. Aí é complicado. É o Dorival estreando com eliminação pro Novo Horizontino. Tem que fazer os caras jogar com... Os caras com... Eu não gosto de falar essas coisas porque o pessoal leva tem que jogar... O cara tem que jogar vibrando no Corinthians. Porque no Corinthians é diferente, meu senhor. Porque no Corinthians o cara pode jogar até mais ou menos. Ele não pode ser um baita, não precisa ser um baita jogador para jogar no Corinthians. Mas tem que vibrar. Mas tem que ter coração, tem que correr, marcar da piruleta, de cair de costa no asfalto e sair sorrindo, e sair para correr e marcar. E tem que ter isso. Porque se não tiver, não vai jogar no Corinthians. A torcida do Corinthians não deixa. Necessidades... Tem certeza disso? Muita. Necessidades emergenciais. Dorival, isso aqui é para ontem. Eu acho que é o que ele falou, o equilíbrio do time num todo. No time num todo, não pode ter, tem que ter uma compactação melhor e aí é a questão que o Pascoal está dizendo sobre a proteção dos zagueiros. São zagueiros lentos, são zagueiros que muitas vezes, por exemplo, o Gustavo, eu gosto bastante dele, assim, menino do bem, mas ele é um jogador lento, ele não pode ficar exposto. Ultimamente ele tem ficado exposto a 1 contra 1 o tempo todo com o atacante. Normalmente o atacante é mais rápido, quando você não tem um atacante centralizado, como por exemplo o Pedro,
que trabalha mais centralizado dentro da área ou fazendo pivô ali, você tem... Não, o Pablo Diego sai para os lados sai e o Vagninho joga mais aberto na esquerda. Nem ele, nem o André Ramalho. Eu acho que o único jogador, zagueiro, que acho que tem um pouquinho mais de velocidade, mobilidade dos zagueiros do Corinthians é o Kaká. E o Tchoca, mas é um menino e ainda não sei como ele está, né, de cabeça em relação ao erro que ele cometeu lá na... E foi sacado, né? Depois tiraram. Não tirou. A gente não sabe como ele vai reagir se começar jogando. Eu acho que o Dorival tem essa capacidade de trabalhar a cabeça do jogador e passar a confiança necessária para poder jogar. Mas dentro dos jogadores mais experientes, o Kaká é o único que tem essa condição de sair para tentar buscar os zagueiros, os atacantes. E mesmo assim tem as suas limitações e as suas dificuldades. Né? Porque não é só correr futebol, você tem que pensar também, você tem que entender o jogo, você tem que entender o lance, você tem que antever as jogadas para justamente você... Opa, peraí, eu joguei e o Zinho jogou também, acho que ele deve ter escutado isso da pessoa que eu vou falar. Para mim, um dos melhores, se não o maior zagueiro que eu joguei na minha vida, chamado Aldair. Sensacional. Eu falava assim, eu joguei com o Alda na seleção brasileira e depois no finalzinho da carreira dele no Gênova, quando ele saiu do Roma. Eu falei, Alda, você com 40 anos, né, brincava com ele, você consegue antecipar o menino de 18, de 19, porque nós jogamos a Série B, e Série B italiana é muito físico também. Aí ele falou assim, Zé, eu penso como atacante, porque se eu pensar como zagueiro eu vou ficar lá atrás. Entendeu? Então, assim, esse tipo de pensamento, esse tipo de inteligência de jogo é necessária muitas vezes. Porque você tem uma baita de uma capacidade física, você corre, mas se você não pensa, você vai correr errado o tempo todo. Se você não entender o momento de dar o bote certo, você vai correr sozinho. Né? E o time do Corinthians, como o Pascoal bem falou, e o Dorival tá vendo, e todo mundo que assiste o jogo do Corinthians percebe isso. Sim. O Corinthians tem a defesa, depois tem um espaço, o meio-campo, e tem um espaço até o ataque. O Yuri fica correndo sozinho lá, que nem um maluco, para marcar zagueiro. O Memphis dá aquela corridinha de 30 metros aqui, centralizado um pouquinho do lado esquerdo. Né? 30 metros para cá, 30 metros para lá. Tal, espera a bola chegar para poder... É a falta que faz o Garro jogar, também. Tal. Né? E o meio-campo, o Carrijo corre que nem um maluco, porque ele tem que ir para o lado direito, tem que fazer a marcação da forma como o Corinthians estava jogando. Não sei, a gente não sabe como o Corinthians vai jogar agora com o Dorival. Mas o Carrijo tinha que jogar por dentro, né, porque ele jogava com 3, o centralizado e os 2 volantes, 2 meias. O Carrijo tinha que fazer a marcação na lateral e ao mesmo tempo fazer o ataque, fazer a construção das jogadas. Né? Aí o Bidon ou o Martinez, né, faziam esse tipo de trabalho também, ou seja, você não tinha um equilíbrio, porque muitas vezes os caras atacavam e não conseguiam retornar. Aí você toca para correr para trás, aí o zagueiro tinha que correr para trás, o volante tinha que correr para trás, tudo errado. Por isso que o Dorival fala sobre compactação, equilíbrio, né? Eu acho que o trabalho do Dorival, eu acho que nesse momento é o quê? É dar confiança aos jogadores e fazer com que esses caras entendam que todo jogo para o Corinthians é uma final. Sim. Tá cansado? Pede para sair. Claro. Hoje em dia não tem essa moda, né, de vamos preservar, vamos fazer isso. Tá cansado? Pede para sair. Não consigo jogar, professor, tô cansado. Então põe outro, coloca outro. Pode mudar 5 coloca também, outro também, para poder você jogar 100%, porque hoje o futebol exige isso. Se não está apto para jogar, sai. Ozinho, com Dorival Júnior, o que o Corinthians pode almejar para essa temporada? Vamos pensar, Campeonato Brasileiro, dá para beliscar título em Copa? Com Dorival essa expectativa muda muito? Eu acho que com o Dorival pode se resgatar aquele grande momento do Corinthians na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado. Era esse elenco aí. E até melhorou um pouquinho. Então, assim, eu não estou com esse pessimismo todo dos meus companheiros. Né? O Pascoal aí falou, vai perder. O Corinthians não vai jogar igual jogou contra o Flamengo. Claro que não vai jogar. A chegada do treinador já muda o ambiente. A atmosfera já muda. Então, assim, os jogadores que estavam pressionados, que tinha aquela coisa, quem é o treinador, quem não é, como vai jogar, como vai se posicionar. O time do Corinthians estava totalmente desorganizado contra o Flamengo. Não vai ter essa desorganização. É Copa do Brasil, é mata-mata. Então, assim, esse jogo de amanhã já é decisão de campeonato. É um campeonato diferente. Quem jogou, quem sabe como é que é a disputa... Você não pode tropeçar, perder. O Pascoal mesmo diz que prefere jogar primeiro jogo em casa.
Não, então, assim, o Corinthians não pode vacilar nesse primeiro jogo. Acho o time do Corinthians melhor do que o do Novo Horizontino. Né? Todo respeito ao Novo Horizontino, tem bons jogadores, tá ali o treinador, o Louser, né? Tá invicto na Série B, não perdeu ainda, empatou 3 jogos, ganhou 2, tá com 9 pontos, não tá no G4 para classificação ainda, mas está no início também, não perdeu, é um time que tem organização, vai sim fisicamente na base da raça, da vontade de tentar superar o Corinthians, mas eu estou acreditando num Corinthians com uma determinação, com aplicação, com um foco, com uma atenção muito maior no jogo. E a chegada do Dorival, pelo que eu conheço do Dorival, ele vai trazer isso, essa confiança, essa atmosfera melhor, a estreia de um novo treinador, jogadores se posicionam diferente, se concentra diferente, todo mundo começa a almejar uma chance, quem não estava tendo chance com o outro já vê que pode ter essa chance, quem estava ali jogando vai ter que correr mais, vai ter que se mostrar para esse novo treinador. Então eu estou acreditando num Corinthians, o Corinthians que ganhou o Campeonato Paulista, gente. Mudou o time todinho, saiu todos os jogadores e não ganhou o Campeonato Paulista. Mas o Campeonato Paulista é diferente. Diferente, ganhou do Palmeiras. Tava o São Paulo, tava o Santos, tava vários times, tava o Novo Horizontino. Esses times estavam todos no Campeonato Paulista. Então eu estou acreditando numa melhora e eu acho que encaixando, mesmo se não chegar contratação, com o elenco que tem, recuperando fisicamente, o Garro se recuperando, o próprio Memphis também se recuperando com o trabalho do Dorival, nas Copas pode o Corinthians almejar algo sim. No Campeonato Brasileiro de pontos corridos é mais complicado, porque o Corinthians não tem elenco para 3 competições, brigar de frente com 3 competições, não tem, vai ter que mesclar. Então, se nas Copas ele vai com o que tem de melhor, encaixadinho, o Corinthians já demonstrou isso, já chegou perto aí de Copa do Brasil, de Sul-Americana, e na Sul-Americana o Corinthians tem um elenco para brigar. Tá difícil ainda ali no grupo, tudo, mas eu acho que a chegada do Dorival pode dar essa melhorada na equipe. Tudo bem. A gente está falando aqui de uma parte do Corinthians que está resolvida, que é a questão do treinador. Precisava definir o nome está aí, o homem se apresentou e vai começar o trabalho. Mas nos bastidores, o extracampo ainda está pegando. Zé já se lamentou aqui, né? Isso aí está complicado. E aí a Lili Nascimento traz informações aí sobre a reprovação de contas aí do presidente. Vamos lá. Fala, William, um beijo pra você, aos amigos do Equipe F. Pois é, Corinthians, a gente tem que falar também do extracampo, né? Na noite de ontem, lá no Parque São Jorge, foi votado pelo Conselho pela aprovação ou reprovação das contas do presidente Augusto Melo, primeiro ano de gestão, o ano de 2024. Então, a maioria acabou votando pela reprovação das contas. De acordo com o Conselho, o aumento da dívida foi na casa de 829 milhões de reais, isso dentro de um período de um ano apenas, então por isso foi votado aí a reprovação dessas contas. Quais serão os próximos passos, tá? Muitas coisas podem acontecer depois dessa reprovação. Um novo pedido de impeachment, eu digo novo porque já havia sido votado ali um pedido de impeachment do presidente Augusto Melo pelas questões da Vaidebet, acabou sendo interrompido por conta de uma confusão no dia e ainda seria retomado, mas aí essa questão da reprovação das contas abre precedente para um novo pedido de impeachment. Também gestão temerária. Aconteceria que o presidente Augusto Melo teria que deixar o cargo sem nenhuma votação, simplesmente deixar o cargo. E ele também poderia sofrer consequências como ficar 10 anos inelegível. Isso tudo será decidido nos próximos dias, tá? Então vai alguns dias aí para essa votação, para o Romeu Tuma também tomar conhecimento e iniciar aí uma decisão para ver o que de fato deve acontecer depois dessa reunião. A gente lembra que o presidente Augusto Melo, né, tentou aí que essa reunião fosse adiada, fez um pedido de reabertura das contas de 2023, ainda na gestão do presidente Duílio Monteiro Alves, mas isso foi negado, então ocorreu mesmo na noite de ontem. Agora a gente aguarda para ver os desdobramentos, né, o que deve acontecer depois dessa reunião e decisão do Conselho pela reprovação das contas de 2024. Antes de devolver para vocês, só lembrando que a dívida do Corinthians é grande, 2,5 bilhões, contando o clube
e também a dívida ainda da Neoquímica Arena. William, volto com vocês. Achei que as minhas dívidas estavam grandes, viu? Rapaz, como é que paga um negócio desse, hein? Ô Zé, e aí é um recado pro mercado, né? Porque a gente sabe, por exemplo, o Dorival aceitou, o Dorival falou, não, porque eu acredito no projeto, tem um projeto. Eu não sei que projeto é esse. Nem eu. Eu não sei que projeto sincero, é esse, cara. William, dificilmente nós temos projeto no futebol nacional. O projeto chama-se resultado. Se você não tiver resultado, se você não trouxer resultado, você está fora. É natural isso. Hoje você trabalha com grandes quantias de dinheiro. Uma Série B para um clube como o Corinthians, o prejuízo é enorme. Gigantesco. Né? Então você tem que fazer determinadas coisas. O que o Augusto está fazendo em termos de contratações não é nada diferente daquilo que os outros que passaram pelo Corinthians já fizeram. Né? Vale lembrar, o Augusto, analisando o Augusto neste momento, não é só o que a Lili falou. Você tem falta de documentação, pelo menos que eu estava lendo, sobre as negociações e a quebra de contrato da PixBet, né? Com a VaideBet. Não foram apresentados os documentos. Não foi apresentado o contrato do Memphis, porque eles precisam para fazer o balancete, aquelas coisas Sim. todas. O que mais também, uma outra coisa seríssima, que é muito mais séria do que as pessoas possam imaginar, e também tem o Profut, que não foi cumprido pelo Augusto. Isso é uma lei, e isso aí pode dar, né, Pascoal, mais problemas extra-campo para o Corinthians e também, inclusive, para o próprio Augusto em relação a isso. Assim, tem muitas coisas que vamos entregar no último minuto, no último instante e vamos embora, vamos tentar passar. E não foi assim, não foi assim, é o que eu falei. Eu não torço para oposição, situação, eu torço para que a verdade apareça. Mas no passado o Conselho Deliberativo, tá? São todos aí, estão todos. Por que não fizeram? A pergunta serve também para a situação agora. Sim. Que na época era a oposição. Por que aprovaram? Por que deixaram passar? Né? E aí a verdade tem que ser... como é que eu falo? Descoberta? Nua e crua. Nua e crua. A verdade tem que aparecer clara. transparente, até porque o próprio Augusto foi no podcast da Gaviões... no podcast acho que, se eu não me engano, da própria torcida da Gaviões, falando sobre isso. Que ele iria abrir, que os conselheiros tinham que ter responsabilidade e tal para cobrar, e agora ele vai ter que prestar contas. Tem que prestar contas. E todas essas contas que vamos ver se elas irão aparecer, tem que ser público. Para que os torcedores do Corinthians possam entender o que está acontecendo com o Corinthians. Sim. Eu falei aqui, não sei se você estava... Eu falei no F90, que eu falei que o grande erro do presidente Augusto foi prometer uma série de coisas antes de assumir o Corinthians. Sim. Porque ele não sabia exatamente onde ele estaria se enfiando. Né? E eu falei, ele errou, prometeu, mandou embora um monte de gente e tal, e o que ele fez? A mesma coisa que os outros. Ele deveria falar assim, olha, a situação do Corinthians é essa aqui, a realidade é essa aqui. Eu encontrei esse clube com dívidas assim, só com empresários nós estamos devendo 270 milhões, tem problemas com imposto, tem problemas com dívidas, é isso aqui. Só que o que aconteceu? Ele fez a mesma coisa que os outros. Né? E agora, quem paga? Você sabe quem paga, William? São os torcedores. Sim. Não é o clube, porque o Augusto daqui a pouco sai. O Fabinho daqui a pouco sai. O diretor financeiro já saiu. O diretor jurídico já é o segundo, todo mundo sai, terceiro. Jogador sai, todo mundo sai. E aí o Augusto está fazendo uma coisa que é feia. É uma coisa feia. Que é convidar as pessoas da oposição para fazerem parte da nova administração. É legal, mas eu acho que é uma coisa imoral, sabe? É imoral você convidar o Augusto Soares, né? Agora o Edgar Soares para ser diretor de marketing e da oposição. Sabe, isso é das piores coisas. Quando você começa a fazer esse tipo de coisa, é porque você assume que tem coisa errada. Entendeu? Tá puxando para perto, puxando né? Você assume que tem coisa errada. Então, assim, eu só espero ter seus amigos próximos e os inimigos mais próximos ainda. Que a verdade... Maquiavel, está lendo. Eu só espero que as pessoas e os torcedores corintianos enxerguem a verdade e que sejam mostradas as verdades para que todas essas pessoas que deixam de comer, essas pessoas que estão ajudando a pagar a dívida, que não é do Augusto, que foi feita antes do Augusto, mas que
essas pessoas precisam entender a responsabilidade que todas essas pessoas que passaram pelo Corinthians têm. Perfeito, Zé. Olha isso, velho. Você é louco, Zé Elias manda demais, mano. Tem gente que reclama do cara ainda. Ele é corintiano. Ah, mas ele não jogou bola, não foi um ótimo jogador. Dane-se ele não foi bom jogador ou não, cara. Importa que o cara comenta pra caramba. O cara fala muito mesmo. Não tem essa. Cara, o Guardiola não jogou quase nada. Não foi lá um grande jogador e é um treinador que é. Klopp, eu nem lembro do Klopp jogar bola e olha o treinador que o cara é. Então, pelo amor de Deus, mano. Se o cara não jogou bola muito bem, o cara não pode ser um bom comentarista, um ótimo comentarista. Para com isso, cara. Pelo amor de Deus, o cara estudou. O cara lê, estuda todo dia e ele sabe o que tá falando, cara. Então, mano, bater palma pro Zé Elias, cara, ele é muito F, muito F, pra não falar palavrão aqui, velho. E amanhã, concordo com o Pascoal também, se entrar mole, vai tomar a taca do Novo Horizontino fora de casa, no primeiro jogo da Copa do Brasil, vai tomar a taca. Se entrar sem vontade, do jeito que esses caras estão entrando nos últimos jogos aí, vai tomar taca. Contra o Racing do Uruguai, mano, antes de ter a expulsão lá, os caras tava numa leseira, tava tomando pressão nos primeiros 15, 20 minutos do primeiro tempo. Os caras estavam tomando uma pressão no time terceiro reserva do Racing, mano. Pelo amor de Deus, se entrar assim, vai tomar outra ataca amanhã. Vai ser 2-3-0 amanhã. Então espero que essa postura mude já com o Dorival, que ele consiga implementar um pouquinho do que ele quer pro time pra amanhã, pra gente já começar a ver uma postura diferente. Taticamente vai ser difícil, porque um dia, 2 dias não dá pra fazer muita coisa com relação à tática. Claro, ele vai tentar posicionar alguma coisa ali, mas a gente sabe que futebol precisa de tempo para o treinador conseguir implementar a sua filosofia de jogo. Acredito que umas 3 semanas, uns 5 joguinhos já dá para entender melhor qual que vai ser a do Dorival no Corinthians. Eu tô muito confiante também com o Dorival no timão. Então é isso, comenta o que você achou do Zé Elias, do Pascoal, apesar de ser flamenguista, mas ele fala da hora também, às vezes ser um pouco antes, mas eu gosto do Pascoal também, do Zinho. Então é isso, comenta aí, deixa seu like, inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada do Corinthians. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis!